Oi, alunos, tudo bem? Vamos para a segunda aula de Segunda Guerra Mundial. E para isso, vamos fazer uma pequena revisão do que aconteceu. Ainda não começamos a falar da declaração da guerra em si, que vai ser a aula de hoje. Mas o que aconteceu, que caminhou para que acontecesse essa guerra? Então, as feridas deixadas pela Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, a fragilidade da Liga das Nações, então, o pouquíssimo cumprimento de suas funções e de seus objetivos, e os expansionismos das ditaduras e, principalmente, depois das ditaduras, a expansão de território que essas ditaduras fizeram. Então, há exemplo do Japão, da Itália e, principalmente, da Alemanha, as expansões. Bom, momentos. Vamos falar de alguns pontos que vão levar efetivamente ao processo da Segunda Guerra Mundial. Então, após a invasão da Polônia, aí sim, a Inglaterra e a França começaram a falar, opa, a Alemanha está se tornando um inimigo. Mas isso, a Alemanha já tinha conquistado um certo número de território e contado com a política de apaziguagem que a Inglaterra e a França faziam até aquele momento. E aí, definitivamente, eles declaram guerra contra a Alemanha. O fato é que, na verdade, o início da Segunda Guerra Mundial, ele não tem tantos países envolvidos. Como eu disse no final da aula anterior, a gente vai ter uma média de 58 países envolvidos e 50 milhões, 55 milhões aproximadamente de mortes causadas pela Segunda Guerra Mundial. Mas nesse início, a Itália se mantinha neutra e o Japão concentrado na luta que ele tinha e que ele travava especificamente com a China. Dentro desse início da Segunda Guerra Mundial, a gente pode falar que essa guerra teve duas fases. A primeira fase, que é a que nós vamos ver hoje, ela é marcada principalmente pela rápida e eficiente ofensiva alemã. Eles vão conseguir consolidar essa expansão territorial que eles já vinham fazendo de uma forma muito rápida e ocupar muito rapidamente boa parte da Europa. Já a segunda fase, que é de 42 a 45, ela é marcada pela entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra e pela mundialização desse conflito. Vai se formar dois grandes blocos, um que são favoráveis ao eixo e outro que são favoráveis aos aliados. E essa fase vai terminar com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a vitória dos aliados. Como que se deu essas ofensivas alemãs? Essa primeira parte da guerra, ela vai ser chamada de guerra relâmpago. Por quê? Como que a Alemanha fazia? Qual era a estratégia de guerra da Alemanha? Ela tinha um avanço muito rápido e pautado em três grupos. Primeiro, os veículos blindados que entravam, ocupando o território. Esses veículos eram apoiados pela Força Aérea Alemã, que ia bombardeando e abrindo caminho, e depois que essas duas forças passavam, vinham as tropas por terra e consolidavam definitivamente a ocupação do território. Veja como essa estratégia é completamente diferente do que a gente tinha de estratégia de guerra lá na Primeira Guerra Mundial, que era uma estratégia de guerra parada, vinculada às trincheiras. Então as pessoas ficavam ali naqueles buracos e permaneciam ali, E você tinha o intuito apenas de defender o seu território, defender a ocupação. Você não avançava. A estratégia alemã é completamente oposta e é por isso que ela ganha um terreno tão rapidamente. Com isso, com essa estratégia rápida e devastadora, com esses três blocos, a Alemanha vai, depois da Polônia, conquistar um número muito grande de territórios. Então, os dinamarqueses, em abril de 1940, onde eles vão utilizar um dos ataques mais poderosos combinando forças navais, aéreas e terrestres.
a Holanda em maio de 1940, onde a família real holandesa vai fugir para Londres e vai criar ali um governo de exílio na tentativa de coordenar a resistência contra a Alemanha. É muito interessante falar que Londres ele vai acolher muitos dos governantes desses territórios invadidos e vai consolidar uma das principais resistências ao regime nazista. A Bélgica, em maio de 1940, onde as tropas inglesas e francesas estavam no território tentando fazer a proteção, mas tiveram que se retirar por conta da força do exército nazista, e nessa retirada eles perderam boa parte dos seus equipamentos e tiveram muitos soldados que ficaram presos com as forças nazistas. A Noruega, em junho de 1940, que vão resistir bravamente a uma das maiores resistências que tem até serem vencidas pela superioridade dos armamentos nazistas. E o poder vai ser entregue ao chefe do partido fascista norueguês. Olha que interessante, um outro país, assim como a Áustria, que a própria população tem uma parcela fascista ou nazista que apoia as invasões desse regime. E por fim a França, em 1940, e a França vai passar praticamente todo o percurso da guerra invadida. Eles vão contornando aquela defesa que eles criam, a linha Maginot, que falamos na última aula, e os alemães vão contornando, invadindo a França até que eles conseguem ocupar Paris, e eles dividem um pouco ali o território francês. Como assim? Uma parte vai ficar de controle exclusivamente dos nazistas, como Paris, e a outra parte ela vai ser administrada, vamos dizer assim, governada por forças apoiadoras ao nazismo alemão. E aí, no dia 3 de junho de 1940, o governo da Itália declara guerra à Inglaterra e à França, Então, depois de já ter um processo de invasão bem significativo da Alemanha, a Itália entra definitivamente na guerra, e após a sua entrada, dias depois, a França não consegue mais resistir, porque apesar da invasão e de ter chegado a Paris, alguns locais ainda existia um exército francês e existia a tentativa de proteção. Então, tirando alguns países neutros, como a Irlanda, Portugal e Espanha, a resistência de toda a Europa se baseava na Inglaterra. Inclusive na batalha chamada de Batalha da Inglaterra, que aconteceu entre 1940 e 41, a Força Aérea inglesa ela vai ter um papel fundamental de proteger e conseguir resistir bravamente às investidas nazistas, porque os nazistas eles bombardeavam e faziam investidas praticamente diárias contra os ingleses. Mas, em contrapartida, como eles não conseguiam conquistar nem invadir o território da Inglaterra, eles começaram a investir em regiões que eram de domínio inglês no norte da África e conseguiram significativas vitórias ali, o que até ameaçou toda a dominação britânica na região. Resistência europeia. Então, dentro dessa ofensiva alemã, desse controle já muito grande na Europa, ainda existiam diversas formas de resistência à dominação nazista. Desde manifestações pacíficas e espontâneas, até mesmo a formação de milícias armadas. E essas milícias, elas atuavam destruindo sedes alemãs, destruindo locais de distribuição de armamento da Alemanha. Eram coisas pequenas, mas pontuais. O filme Bastardos Inglórios, do Tarantino, apesar dele ser muito ficcional, ele parte de um grupo que seria um grupo de resistência americano, que mataria e perseguiria nazistas, Então, apesar de ser um contexto ficcional, realmente existiam essas milícias, essas formações que tinham o intuito de resistir, às invasões nazistas.
Inclusive na França, você tinha uma rádio onde um dos líderes da resistência, ainda no território francês, conclamava as pessoas para que se juntassem ao exército, para que eles conseguissem expulsar os nazistas de lá. E, para terminar essa segunda aula de Segunda Guerra Mundial, falando mais especificamente da primeira fase, que foi a fase de ofensiva alemã, que foi a fase da guerra rápida, que a gente chama, a invasão da Alemanha à União Soviética e o ataque japonês a Pearl Harbor. Esses dois acontecimentos vão mudar completamente os rumos da Segunda Guerra Mundial e vai fazer com que a gente entre na segunda fase. A invasão da Alemanha à União Soviética no dia 22 de junho rompe aquele acordo anterior. E lembra que eu falei que isso é um detalhe muito interessante, eu falei na última aula isso, de que o Hitler faz acordos, faz pactos para ter a desculpa que ele precisa para romper com esses pactos e invadir e atingir o objetivo deles. Um desses pactos foi com a União Soviética, onde eles dividiram a Polônia. E aí eles romperam com a União Soviética, eles romperam com esse acordo e essas tropas vão invadir a União Soviética, né? O que vai motivar a reação soviética contra os nazistas e vai fazer com que a União Soviética efetivamente entre no conflito para combater os nazistas. Muitos historiadores e pesquisadores vão dizer que esse foi um dos grandes erros do Hitler, tentar invadir o território russo. Assim como Napoleão Bonaparte lá atrás perde a guerra invadindo o território russo, porque a Rússia utiliza do seu território, da sua geografia e principalmente do seu clima favorável para fazer com que o próprio território acabe com seu inimigo. Isso também vai acontecer com a Alemanha nazista. E principalmente eles vão trazer um inimigo que na época é muito poderoso em questões de exército. A ditadura stalinista tem um exército muito consolidado e muito potente. E o segundo ponto, o ataque japonês a Pearl Harbor, que trouxe para a guerra os Estados Unidos. Então são duas grandes potências militares e econômicas não tanto, mas mais para os Estados Unidos, mas enfim, são duas potências militares muito fortes que estavam fora desse contexto e que facilitavam todo o processo da Alemanha por estarem fora desse contexto. O fato é que no dia 7 de dezembro, pressionados pelos embargos econômicos e de fornecimento de petróleo, ou seja, os Estados Unidos não estavam fornecendo isso aos japoneses por eles serem favoráveis ao eixo, né? Então, apesar de não estar na guerra, ele tinha o seu lado favorecido. Eles vão e atacam a base militar de Pearl Harbor, no Havaí. No dia seguinte, o Congresso dos Estados Unidos aprova a declaração de guerra contra o Japão. E, na verdade, isso faz com que os Estados Unidos não entrem em guerra contra o Japão, mas entre em guerra na Segunda Guerra Mundial contra o eixo. Tem um filme que a gente, para finalizar essa segunda aula de Segunda Guerra Mundial, eu vou passar o trailer para vocês. Ele é bem americanizado, obviamente, mas é um bom filme para se falar um pouquinho sobre Pearl Harbor e sobre o ataque que os japoneses fizeram. Quanto tempo a América vai fingir que o mundo não está em guerra? De Berlim, Roma e Tóquio, nós somos descritos como uma nação de fracos e playboys que contrata soldados ingleses, russos ou chineses para lutarem por nós. Eu vou pra guerra. Faça de tudo para voltar da guerra por nós dois. Nós fomos treinados para pensar que somos invencíveis. Mas nosso povo pensa que Hitler e seus bandidos nazistas são problemas da Europa. Alguém acha que a vitória é possível sem encarar o perigo? Alerta de movimento agressivo dos japoneses. 7 de dezembro.
1941. Uma data que será tida como infame. Estamos em guerra. Bom, eu termino a aula com essa recomendação aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido essa primeira fase da Segunda Guerra Mundial e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.